and she got married to an older man. They bought this old inn, an old revolutionary inn it was, not realizing it, that it was very haunted. And soon after they moved in, they had the farm hands, some of them who would live upstairs in this home. And the farm hands would go to bed with knives under their pillows. One even had a gun, and they said, well, why do you have knives? Why do you have guns? And they said, well, we're frightened to stay up there, Mrs. Viner. With his mom. And he was concerned, I think, that the devil would get back at him maybe through his mother. Now, he spoke of David and David's problems. He said that David had a slight learning disability, but there was very bizarre behavior occurring to this young 11-year-old boy. Olá e bem-vindos de volta ao canal Anônimos e Curiosos. Talvez vocês já tenham ouvido falar de Ed e Lorraine Warren, dois demonologistas autoproclamados que investigaram alguns dos eventos paranormais mais famosos do mundo. Infelizmente, o casal já nos deixou, mas eles deixaram o Museu do Ocultismo, um lugar realmente assustador. A dupla teve muitos encontros sobrenaturais ao longo da vida, e hoje estamos aqui para falar sobre alguns deles. Aviso: este vídeo contém relatos de eventos paranormais que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Assista com responsabilidade. E se você tem menos de 18 anos, este vídeo não é recomendável para você. Junte-se a mim enquanto falamos sobre os top 10 momentos mais assustadores de Ed e Lorraine Warren. Número 10. O Poltergeist de Connecticut. Este caso envolveu uma família que se mudou para uma casa aparentemente comum, em Southington, Connecticut. Mas logo começaram a vivenciar atividades paranormais intensas, barulhos estranhos, objetos se movendo sozinhos e aparições aterrorizantes. O casal de demonologistas foi chamado para investigar e descobriram que a casa havia sido, no passado, uma funerária, e que práticas ocultas podem ter acontecido ali. Encontrei um vídeo do casal investigando a assombração que estava na casa. Essa assombração mais tarde serviu de base para o filme Evocando Espíritos. Ed fala que este é um dos registros mais convincentes de atividade paranormal já capturados em vídeo. A família estava sendo atormentada por atividades fantasmagóricas e pediu ajuda, então chamaram os demonologistas. Parece que, na filmagem, Ed está conduzindo uma sessão espírita para tentar entrar em contato com um espírito. E isso é o que acontece quando ele pergunta quem está ali. One knock for yes, two for no. Are you a man? Are you a boy? Então, isso é o que acontece quando é perguntado se o jovem espírito quer que a família vá embora. We want the people in this house to move. One knock for yes, two for no. Yes. Registraram esta filmagem do paranormal movendo as cadeiras. Give me some sign. Anos depois, Lorraine foi entrevistada sobre a casa e disse que os espíritos foram expulsos com um exorcismo. Número 9. A Dama de Branco do Cemitério, de Union, Connecticut. A Dama de Branco do Cemitério, de Union, em Easton, Connecticut, é uma das aparições mais famosas investigadas por Ed e Lorraine Warren. Segundo relatos, trata-se do espírito de uma mulher vestida com um vestido branco que aparece frequentemente entre os túmulos, especialmente durante a noite. Até hoje, o local é conhecido por sua atmosfera inquietante e por atrair caçadores de fantasmas e curiosos em busca da misteriosa Dama de Branco. Ed e Lorraine investigaram muitos casos. Na maioria das vezes, foram a dupla responsável pela fama desses casos. A Dama de Branco do Cemitério já existe há muito mais tempo e até supera os próprios Warren em notoriedade. Ainda assim, a dupla teve um momento assustador por lá, e até conseguiu capturar um fantasma em vídeo. Dizem que o local é assombrado por uma grande variedade de fantasmas, sendo a Dama de Branco apenas um deles. Ed passou 7 noites acampado no cemitério e relatou ter visto luzes fantasmagóricas por todo o lugar. Segundo ele, no dia 1º de setembro de 1990, teve uma experiência especialmente assustadora. Disse ter ouvido o choro de uma mulher. Relatou ainda que sombras fantasmagóricas tentaram impedir a mulher de se aproximar dele. Aqui está o que ele disse sobre a experiência. This is your stereotype ghost right here. Isn't that beautiful? The electromagnetic energy taken from the plant life
in the cemetery is used by the spirit to form this image. Número 8. O Diabo. Entre os muitos casos assustadores que Ed e Lorraine Warren investigaram, alguns envolviam alegadas manifestações diretas de forças demoníacas ou entidades extremamente poderosas. Este foi um caso em que o casal defendeu um jovem acusado de homicídio, alegando que ele estava possuído por uma entidade maligna. Foi o primeiro caso nos Estados Unidos em que a possessão demoníaca foi usada como defesa em um tribunal. Esse tipo de investigação colocou o casal de demonologistas cara a cara com aquilo que eles chamavam de a verdadeira encarnação do mal, o diabo em sua forma mais direta e aterradora. Tudo aconteceu em 1981, quando foram chamados para um julgamento de homicídio. Arne Cheyenne Johnson alegou ter matado seu senhorio porque uma entidade sombria o obrigou a fazer isso. Tudo começou com um garoto de 11 anos possuído, David Glatzel. Foi aí que Ed e Lorraine entraram na história. A dupla foi chamada para tentar livrar o garoto da entidade, junto com padres católicos. Ao longo de vários dias, o grupo conseguiu expulsar a entidade do garoto, porém, segundo o grupo, o demônio fugiu para o corpo de seu irmão, Arne Cheyenne Johnson. Alguns meses depois, ele acabou tirando a vida de seu senhorio em uma briga. Como já mencionamos, o advogado de defesa argumentou que ele estava possuído. Aqui está um trecho de Ed falando sobre Arne Cheyenne Johnson. And he screamed at these devils, "Take me on. Leave my little buddy alone." He Well, he got his wish. He challenged the He challenged the demonic. Então, ele diz isso sobre o garoto quando ele se torna possuído. And Arnie disappeared for a few minutes. When he came back, he was somebody entirely different. O casal de demonologistas falaram no julgamento do garoto e atestaram o fato de que ele estava possuído. A partir disso, houve uma grande cobertura da mídia sobre o caso. Após o incidente, a dupla escreveu o livro The Devil in Connecticut. Arne Cheyenne Johnson cumpriu apenas 5 anos de prisão. Número 7. A Casa Paroquial de Borley. De acordo com demonologistas, caçadores de fantasmas e médiums como Ed e Lorraine, a Casa Paroquial de Borley é o lugar mais assombrado do Reino Unido. O prédio foi construído no período vitoriano em Essex, Inglaterra, e os rumores sobre suas assombrações começaram desde o princípio. Caçadores de fantasmas afirmam que a atividade está relacionada a um mosteiro beneditino construído na área em 1362. Disse que um monge foi executado e uma freira foi enterrada viva nas paredes de um convento depois que os dois tiveram um caso. Obviamente, Ed e Lorraine tiveram que dar uma passada por lá. Quando falaram sobre sua primeira experiência na propriedade, Lorraine disse que estava com um repórter cético de um jornal. Ela compartilha uma experiência do que aconteceu com ele. He said, "Something is hitting me. It's hitting me. It's hitting me." And he was absolutely hysterical. Ela disse um fantasma agressivo? Isso deve ter sido muito assustador. Lorraine continua compartilhando esta experiência. Confira. He said, "I can't breathe. I can't breathe." Mais tarde, ela disse que uma gravação feita na igreja naquele momento revelou a voz de uma mulher dizendo: Hit him. Almost in a healing way. And you hear her very gentle voice. Aterrorizante. Será que o monge estava batendo nele porque a freira queria que ele fizesse isso? Número 6. A Bruxa. Alguns de vocês podem ter visto Invocação do Mal. Bem, aquele filme horrível é baseado em uma casa que os Warren investigaram, Rhode Island, que foi assombrada por uma bruxa. Seu nome era Bathsheba Sherman. E, segundo a lenda, ela teria amaldiçoado a terra, provocando tragédias entre futuros moradores. Ela também era acusada de ter cometido atos terríveis envolvendo uma criança, e acredita-se que seu espírito permaneceu no local. Deveras uma pessoa muito legal. Não acha? Stop it. Get some help. A história se passa na década de 1970, quando a família Perron se mudou para uma antiga fazenda em Harrisville, Rhode Island. Desde o momento em que chegaram, a família começou a experimentar eventos paranormais extremamente perturbadores, como sons inexplicáveis, móveis que se moviam sozinhos e uma presença maligna que parecia assombrar a casa.
Uma das integrantes da família Perron, Andrea, fala sobre o tempo que passou na casa. Neste trecho, ela está falando sobre sua irmã. And the door opened to the pantry, and April looked up at my mother and she said, "Mommy, something really bad happened in there." Indeed. It's where little Prudence Arnold had her Ed e Lorraine visitaram a casa e exorcizaram a bruxa. Oh, será que não? Quando membros do museu de Ed e Lorraine Warren visitaram o túmulo de Bathsheba Sherman, isso foi o que eles ouviram. Kill? Who are you gonna kill? Depois dessa, fica no ar se esse caso foi resolvido ou não. Número 5. O Poltergeist de Enfield. O Poltergeist de Enfield foi um caso investigado por Ed e Lorraine em 1977, em um subúrbio de Londres, onde uma família, principalmente duas irmãs jovens, começou a vivenciar fenômenos assustadores. Ed e Lorraine viajaram até a Inglaterra para investigar a casa supostamente assombrada e concluiu que os acontecimentos misteriosos eram resultado de uma possessão demoníaca. Os moradores gravaram sons que aconteciam em um dos quartos depois que as crianças iam dormir. É importante lembrar que, nos anos 70, poucas pessoas tinham equipamentos de gravação de vídeo ou até mesmo de áudio. All the lights gone out. Oh. Boys. Squeeze the light out. Throw the lamp On the edge. right way across the room and pull it out of the socket. Ouvimos gritos e confusão quando as luzes se apagaram, e parece que uma abajur foi arrancada da tomada. E então, isso acontece. Shut the door. What's on there? Mum's laughing. Where is it? Oh! Parece que um chinelo usado como projétil é lançado do outro lado do cômodo. Ao longo de 18 meses, mais de 30 pessoas, incluindo vizinhos, outros pesquisadores psíquicos e jornalistas, disseram ter visto móveis se movendo sozinhos e objetos sendo lançados de um lado para o outro da sala. Chegou-se até a dizer que uma das crianças da casa levitou. Muito sinistro. Os eventos que aconteceram nessa casa serviram de inspiração para o filme Invocação do Mal 2. Número 4. Amityville. Isso é muito famoso. Em uma entrevista de 2013, Lorraine Warren disse que esse foi o caso que mais a assombrou. Ela afirmou: "Eu nunca mais entrarei naquela casa. O que aconteceu nessa casa para fazer uma especialista em demonologia, assumidamente experiente, ter medo de voltar? A história conta que, em 1974, Ronald DeFeo Jr., de 23 anos, cometeu um ato trágico contra sua família enquanto eles dormiam na casa em Amityville, Long Island. 6 membros da família perderam a vida naquela noite, seus 4 irmãos e seus pais. Ronald afirmou ter sido influenciado por vozes misteriosas para cometer o ato. Um ano depois, a casa foi comprada por $80 mil, mas os novos proprietários, a família Lutz, ficaram apenas 28 dias por causa dos horrores que vivenciaram. George e Kate Lutz disseram ter visto gosmas correndo das paredes, facas sendo arremessadas do balcão da cozinha, figuras vagando e chorando pela casa, sons estranhos, objetos se movendo sozinhos, odores inexplicáveis e aparições. George também chegou a dizer que viu sua esposa levitando e uma criatura maligna com olhos vermelhos, parecida com um porco, olhando para ele fixamente. O casal de demonologistas foi chamado, junto com um padre, para tentar livrar a casa dos espíritos. Em uma entrevista, Ed disse: When we went into the house that day, we didn't realize that it was diabolically infested. And on a scale of 1 to 10, I would have to say that Amityville was a 10. Uau! O casal acreditava que as energias da casa tiveram um papel nos eventos trágicos envolvendo Ronald, e não o contrário. Hoje existem 18 filmes diferentes sobre a casa. E essa casa foi tão assustadora, que ela ganha 2 pontos só para ela. Número 3. O Menino Fantasma. O caso do Menino Fantasma está ligado diretamente à casa, de Amityville, e é um dos elementos mais assustadores registrados visualmente em toda a história paranormal. Durante uma investigação na casa, Ed e Lorraine Warren
Trouxeram uma equipe com equipamento fotográfico especializado para tentar capturar qualquer evidência sobrenatural. Uma das câmeras, equipada com infravermelho e ativada por movimento, tirou uma série de fotos automáticas durante a noite, enquanto a casa estava vazia. Em uma dessas fotos, surgiu a imagem arrepiante de um menino com olhos brilhantes, espreitando de dentro de um dos quartos. Um menino que não estava presente fisicamente naquele momento, segundo todos os envolvidos. O casal, Warren, suspeitavam que poderia ser a manifestação do espírito do filho mais jovem da família DeFeo, John Matthew DeFeo, que perdeu a vida nos trágicos eventos ocorridos em 1974. Eles acreditam que essa é uma das evidências mais críveis da existência de fantasmas já capturadas em uma câmera. Isso dá arrepio só de olhar para essa foto. Número 2. Annabelle. Agora temos a famosa boneca Annabelle. Então, muitos de vocês conhecem a história aterrorizante de Annabelle, uma boneca real possuída, que deu origem à franquia Annabelle e Invocação do Mal. Ed e Lorraine Warren foram chamados por duas jovens para lidar com uma boneca fora de controle. A boneca então se tornou infame por ser possuída demoniacamente, perpetuando o estereótipo que esta boneca tem hoje. Annabelle vive em um case trancado no Museu de Ocultismo dos Warren. Não há evidências em vídeo da boneca sendo uma ameaça, mas as coisas ficaram bem assustadoras recentemente, quando a boneca foi movida em um vídeo ao vivo. Estavam presentes no museu o Sr. Tony Sepra, que estava ajudando a mover a boneca, e ele fala um pouco sobre Annabelle. Here she is. This is the Annabelle doll. And she doesn't look like much, but let me tell you that she is a dangerous artifact, probably the most dangerous artifact in this entire museum. E ele é o responsável por mover a boneca. Tony explica como Dan Rivera tornou seguro mover Annabelle e o porquê de realizar este movimento. I'm here with a bunch of guys tonight. First Dan Rivera, who's going to actually do this. He's going to move the doll out of this case into that original case that Ed Warren had set up. Why we're doing it, because we need to do a few repairs on this. We need to restain the entire case. And when Dan does it, he restains it with holy water and holy oil infused in the stain. And we need to do some little minor repairs to reinforce it. So we need to take the doll out of that case, put it in the original Ed Warren case. Antes de a boneca ser movida, eles fazem uma oração. Father, knowing our sinfulness, we offer this work for the glory of your name. Amen. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. You will succeed because of my Spirit, though you are few and weak. All right, then we're going to In the say name of the the Father, the Son, and the Holy Spirit. We're going to say the Lord. Observe enquanto eles movem a boneca agora. É realmente tenso. Quick. Grab it and put it in. And just close it up fast. Close it up quick. That's good, Dan. That's good. That's all right. Repararam na pressa e no temor de Tony ao realizar esta atividade? Ele demonstra em sua atitude querer terminar a tarefa rapidamente antes que aconteça algo ou antes que as coisas fujam do controle. Ele sabe de fato o que este demônio pode fazer com as pessoas. Existe uma história sobre um homem que provocou Annabelle batendo em sua vitrine. E naquela ocasião, o homem perdeu a vida naquela noite em um acidente de bicicleta. Existe também uma outra história de um homem de motocicleta que também perdeu a vida depois de provocá-la. Sem dúvida alguma, este museu é o lugar mais assombrado do mundo, e Annabelle é o pior objeto deste museu. 1. O Museu do Ocultismo. Uma das coisas mais assustadoras que Ed e Lorraine Warren vivenciaram juntos foi a criação do Museu do Ocultismo deles, localizado em Monroe, Connecticut. O museu foi criado para guardar os inúmeros artefatos paranormais coletados ao longo de décadas de investigações. Entre eles estão objetos associados a lendas de maldições, manifestações sobrenaturais e rituais antigos, todos reunidos em um só lugar. Entre os itens mais famosos estão Annabelle, que já mencionamos, espelhos usados em rituais satânicos, estátuas e relíquias que, segundo eles, carregam maldições reais. Desde a morte de Lorraine, em 2019, o museu permanece fechado ao público,
mas continua sendo preservado por Tony Espera, genro do casal. Confira o que Lorraine disse sobre o lugar enquanto conduzia um tour por sua casa. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people were either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me. Então, é basicamente a combinação de todos esses casos assustadores reunidos aqui, do número 10 ao número 1. Uma outra coisa que ela disse era: você nunca deve tocar em nada no museu. E apesar de conviver com Annabelle no museu, essa é a reação dela ao passar por perto da boneca. This is the worst thing in here. It's that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. Um padre circula diariamente pelo museu para abençoar o local. Father, of the Son, of the Holy Spirit, amen. What has been done is circular embolism, which is prayers, are said all the time, to pray. É realmente bem intenso. E aí, o que achou desse top 10? Você já conhecia esse casal? Conta pra gente nos comentários. Espero que tenha gostado deste vídeo horripilante. Sinceramente, levou bastante tempo para pesquisar e montar tudo, e para encontrar todos os clipes para vocês. Então, se puder deixar um like no vídeo e um comentário, eu ficaria muito feliz. Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo bizarro e fascinante. A gente se vê no próximo vídeo.